Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, iniciemos com alegria o mês de abril, com a verdade que é Jesus Cristo. Peçamos a misericórdia de Deus, a fim de que alcance o nosso coração, a nossa vida. Oremos, ó Deus eterno e misericordioso, que vedes a nossa aflição, aliviai nossos fardos e fortalecei nossa fé, para que confiemos sem hesitação em vossa paternal providência, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, alegria nos encontrarmos de novo para meditar o Evangelho. Hoje, retomando essa palavra da verdade que é o próprio Jesus. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Conhecereis a verdade e a verdade tornar-vos-á livres. Essa é a palavra para nós. Vamos meditar o Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 31 a 42. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus? Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse o vosso pai, vós certamente me amarias, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o Senhor começa falando no texto, falando para aqueles que tinham acreditado. E entre eles havia quem não acreditava. Então começa esse embate entre Jesus e os judeus. O Senhor começa falando que há necessidade de uma permanência na sua palavra. Somente quem permanece na palavra de Deus será os seus discípulos. E o discipulado é aquele que está aos pés. O nome discípulo já significa isso. Está aos pés do Mestre. E o Mestre fala pela sua palavra. A palavra é o próprio Cristo. É o Verbo que se fez carne. Portanto, Jesus diz que é necessário conhecer essa palavra, porque essa palavra é quem liberta. Portanto, quem nos liberta é Jesus. Ele veio para nos libertar do pecado, da escravidão do pecado, das consequências do pecado. Portanto, meus irmãos, o grande segredo do Evangelho de hoje é aproximar-se de Jesus. Quem é íntimo dele, quem permanece com ele, quem é fiel a ele, vai sendo transformado. Você é convidado a se aproximar diariamente de Jesus, não se afastar,
Quem se afasta de Jesus cai nos laços ardios do demônio. Nós somos convidados a permanecermos nele diariamente, na vida de oração, rezando o terço, em comunhão com o Senhor, com a sua palavra que fala ao nosso coração. Esse é o desejo do Senhor para nós hoje. Mas veja, eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Ora, eles não entendiam qual a escravidão que Jesus estava falando. Jesus disse que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O pecado, ele gera uma escravidão. Veja, olha para a sua vida, eu vou olhar para a minha. Quando a gente comete um pecado e não se volta logo para Deus, a gente tende a voltar àquele pecado. Portanto, meus irmãos, romper o vínculo com o pecado é se aproximar de Deus. É a única solução para a nossa vida. É estarmos com Ele, é permanecermos com Ele para sempre, pois é Ele que nos liberta, Ele que nos faz verdadeiramente livres. E o conhecimento de Jesus, ele não se dá somente de forma intelectual, ele se dá de forma simples. É conhecer Jesus pela intimidade, pela oração, ouvindo a sua palavra, buscando essa compreensão. Meus irmãos e irmãs, muitos querem compreender o Senhor apenas com a cabeça, de forma intelectual, e cada vez buscando mais recursos. As coisas de Deus são simples. Paulo VI dizia que a distância entre o céu e o inferno é muito pequena. Muito pequena. Você sai do céu, já entra no inferno. Sai da verdade, já entra na mentira. Ele chegava a dizer que essa distância é 40 centímetros. É a distância da cabeça para o coração. E é verdade. Nós não podemos sair dessa intimidade com Deus para não cair nas armadilhas do inimigo. E para isso nós precisamos conhecer a palavra para ter esse amadurecimento da alma. O Senhor nos convida a amadurecermos na fé. Isso é tão importante. Jesus veio para libertar o homem da mais grave das escravidões, a do pecado que causa todas as servidões humanas. Nós somos convidados a sairmos do pecado para viver a vontade de Deus. E veja, olha o que o pecado foi capaz de fazer. Vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Quem se afasta da verdade termina querendo matar o próprio Filho de Deus. E quando é que nós matamos Deus hoje? Quando nós nos afastamos dele. Quando nós achamos que podemos resolver os problemas sozinhos. E aí nós nos afastando dele, nós nos perdemos. Veja que situação nós nos encontramos agora com esse vírus. Ninguém encontra cura, ninguém encontra solução, e todo mundo começa a suplicar: Senhor, tende misericórdia. É verdade. O caminho é esse, é nos aproximarmos dele e pedirmos a ele que ilumine a mente dos cientistas, a fim de que possam descobrir o mais breve possível uma vacina para conter essa pandemia. Nós temos que pedir essa misericórdia de Deus. Ele é quem nos sustenta e ele nos leva a uma vida íntegra. Essa vida íntegra é necessária. O Papa João Paulo II, ele diz que a verdade tem uma força profética. Ela exige um testemunho coerente. Então, quem busca a verdade tem que entender que essa verdade, ela tem um poder profético que nos leva a ter uma vida coerente. Que não haja um abismo entre aquilo que falo, aquilo que prego e aquilo que vivo.
É necessário nós aproximarmos aquilo que nós acreditamos, que nós confiamos daquilo que vivemos. Sermos pessoas de misericórdia. O Senhor nos chama hoje a ter a certeza de que a verdade, ela nos liberta da falsidade, da escravidão do pecado e da corrupção. É a verdade, o próprio Jesus. Nos aproximemos dela. Quero te pedir, Senhor Jesus, que na vossa infinita misericórdia, volva o vosso olhar sobre nós agora que padecemos, que sofremos e que precisamos da vossa graça. Unge a nossa vida, o nosso coração, coloca verdadeiramente em nós a paz interior, a alegria que brota da tua palavra, da proximidade contigo. Muito obrigado, Senhor. Oremos. Nós vos suplicamos, ó Deus, alimentados e fortalecidos na mesa da vossa palavra, possamos enfrentar corajosamente as futuras aflições e ajudar com maior empenho os que se encontram na angústia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, vamos agora receber a bênção de Deus. Eu peço ao Senhor agora que toque no seu coração, que a verdade, que é Jesus, a vida, que é Jesus, possa transformar o caminho, que é Jesus, possa endireitar as suas veredas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém.